O Rei do Norte, na linha do tempo profético, e o Projeto 2025. Nesse estudo de hoje, vamos examinar Daniel capítulo 11, versículo 40 a 45. E veremos na linha do tempo, o cumprimento de cada versículo, e em que ano ocorreu, até chegar no versículo 45, e o capítulo 12, verso 1, que se cumprirá em nossos dias, com a ida da Turquia para Jerusalém, e o fechamento da Porta da Graça. E veremos Apocalipse 7, 1 a 3, e o capítulo 16, e a destruição do Rei do Norte. É muitíssimo necessário compreender essa linha do tempo, porque Deus em sua misericórdia, quer que saibamos onde estamos nesta linha do tempo. Então, para começar, vamos dar uma olhada neste gráfico, da linha do tempo profético. Começando com Daniel capítulo 11, verso 40. Que diz assim: E no tempo do fim, o rei do sul, Egito, lutará com ele, França, e o rei do norte, Turquia, virá contra ele, França, como um furacão, com carruagens, e com cavaleiros, e com muitos navios. Ele, o rei do norte, Turquia, invadirá muitos países e avançará por eles como uma inundação. Em que ano se cumpriu o verso 40? E o que aconteceu nesse ano? E quais países se envolveram nessa guerra? O verso diz que no tempo do fim, aconteceria essa guerra. Quando é o tempo do fim? Sabemos que o tempo do fim começou em 1798. Naquela época, houve uma guerra entre três países. O Egito, rei do sul, a França, e a Turquia, rei do norte. Essa guerra é conhecida como a Guerra das Pirâmides. Então esses países, que guerrearam em 1798, eram a França, o Egito e a Turquia. Repetindo. O rei do sul, é o Egito, o ele no início do verso, era a França, e o rei do norte, era a Turquia. A França, foi a instigadora, aquela que tentou conquistar outras nações. Essa guerra, iniciou em 23 de julho de 1798. É muito conhecido na história como a Guerra das Pirâmides. Vamos para Daniel 11, 41. E vamos ler o que esse versículo diz. Ele, a Turquia, também entrará na terra gloriosa, Jerusalém, e muitas nações serão derrubadas. Porém, estes irão escapar de sua mão. Edom e Moabe, e o principal dos filhos de Amon. Em 1801, a França abandonou a guerra com a Turquia, porque um terço do seu exército morreram na guerra. Assim, Napoleão Bonaparte, da França, abandonou todas as conquistas que haviam feito na Judeia. E a terra gloriosa, que é Jerusalém, voltou a cair sobre o domínio da Turquia. Esses países que são declarados aqui no versículo 41, que escapariam da Turquia, que é o rei do norte, são Edom, Moabe e Amon. Esses países não foram derrubados ou conquistados pela Turquia, porque estavam situados fora da linha de marcha dos turcos, que era da Síria, ao Egito. E então eles escaparam da devastação daquela campanha. E isso aconteceu entre 20 de março a 21 de maio de 1801. Agora, vamos passar para os versículos 42 e 43, pois agora já vimos que a França está fora de cena. Eles foram expulsos. Lembre-se, que o rei do norte é a Turquia, e o Egito é o rei do sul, eles expulsaram os franceses. Os versos 42 e 43 diz: Ele também estenderá a sua mão sobre as nações, e a terra do Egito não escapará. Mas ele terá poder sobre os tesouros de ouro e de prata, e sobre todas as coisas preciosas do Egito. E os líbios, e os etíopes, estarão nos seus passos. Então, o que aconteceu agora nos versículos 42 e 43, foi que a Turquia estava no controle. Eles haviam conquistado algumas nações, mas a profecia dizia que a terra do Egito não escapará. Quando os franceses foram expulsos do Egito, a Turquia tomou posse do Egito. E a Turquia exigiu que o Egito lhe pagasse impostos. Os egípcios deveriam pagar anualmente ao governo turco determinada quantidade de ouro e prata, e 600.000 medidas de trigo, e 400.000 de cevada. Isso aconteceu em 1º de outubro de 1801. A terra do Egito não escapou. Como diz a profecia,
Agora vamos passar para o versículo 44. Mas, informações provenientes do leste e do norte, o deixarão alarmado, e irado, partirá para destruir e aniquilar a muitos. O que aconteceu no versículo 44, na história, é muito conhecido. O rei do norte, a Turquia, foi guerrear com o país que ficava na parte norte deles. E esse país foi a Rússia. A Turquia declarou guerra contra seu poderoso vizinho do norte, entre 1853 a 1856, na Guerra da Crimeia. A Turquia foi ajudada pela Inglaterra e a França, e foi feito um tratado de paz entre Rússia e Turquia. Agora vamos ver o versículo 45. E ele plantará os tabernáculos do seu palácio, entre os mares, no glorioso Monte Santo. No entanto, ele chegará ao seu fim, e ninguém o socorrerá. O verso 45 está nos dizendo que a Turquia vai se dirigir até Jerusalém e vai plantar sua sede ali. Esse é o objetivo da Turquia. Quando a Turquia conquistou a Terra Gloriosa, que é Jerusalém, em 1801, nos versos 42 e 43, a Turquia ainda mantinha sua capital em Constantinopla, que era Istambul, que hoje é conhecida como Ankara. E eles não transferiram nesse tempo sua capital para Jerusalém, mas a Turquia ainda considera donos de Jerusalém. Observe o que disse o presidente da Turquia, Erdogan. Erdogan expressa apoio aos palestinos e diz: Jerusalém é nossa cidade. E eles ainda vão transferir sua capital para Jerusalém. Então, há alguns aspectos muito importantes aqui no versículo 45, porque fala sobre sua capital, ou seu tabernáculo sendo transferido para Jerusalém. Como vimos, o verso 44 já se cumpriu em 1853. E hoje, estamos entre o verso 44 e 45. Estamos às vésperas do cumprimento do verso 45. Então estamos aqui, na linha do tempo, entre os versos 44 e 45. E movimentos estão sendo feitos para cumprir o verso 45. Vemos o presidente da Turquia Erdogan, falando que Jerusalém pertence ao poder turco, e eles estão preparando uma estratégia, com o objetivo de transferir sua capital para Jerusalém. Como você pode ver aqui na linha do tempo, temos Apocalipse 7, e os versículos 1 a 3, que mostra que nesse tempo vai acontecer o selamento dos 144 mil. Os anjos de Deus estão segurando os ventos, até que os servos de Deus, ou os 144 mil, sejam selados. E durante esse tempo haverá a lei dominical. E está acontecendo um movimento para a imposição dessa lei. Eles estão criando um projeto que se chama Projeto 2025. E esse projeto revela muitas coisas que eles querem fazer. Vamos ler um pouco o que eles falam desse projeto. Não basta que os conservadores ganhem as eleições. Se quisermos resgatar o país das garras da esquerda radical, precisamos tanto de uma agenda governamental, como das pessoas certas, prontas para levar a cabo esta agenda, no primeiro dia da próxima administração conservadora. Este é o objetivo do projeto de transição presidencial de 2025. O projeto se baseará em 4 pilares, que coletivamente abrirão caminho para uma administração conservadora, eficaz. Então, hoje o movimento conservador está muito preocupado por causa do rumo que os Estados Unidos estão tomando. A moralidade está diminuindo, a violência está aumentando. Então eles acham que precisam trazer a religião para o governo. Mas isso é muito perigoso, porque engana muita gente. De certa forma parece bom, você saber que a nação precisa de Deus, mas isso não deve ser imposto a ninguém, e esse é o perigo que isso representa. E é por isso, que deve haver separação entre igreja e Estado, porque a história prova que quando a igreja e o Estado se unem, quando uma igreja tenta impor sua lei religiosa, isso acaba em uma perseguição sobre aqueles que desobedecem às leis religiosas. O próximo artigo diz: Mas ele, Jonathan Belry, não se contenta em relembrar os bons e velhos tempos em que os americanos iam à igreja. Ele quer que o governo federal empurre as pessoas de volta à igreja e apela ao Congresso, para encorajar o descanso comunitário. Com o pretexto de fazer coisas boas, eles enganarão muita gente. Se você colocar um pouco de suco de uva em um copo de veneno, não vai mudar o efeito do veneno.
Sobre o pretexto de fazer coisas boas, eles anularão a lei de Deus. A princípio, eles vão tentar usar a linguagem da atração, como o rei de Babilônia tentou, usando o poder da música e da exibição exterior. Eles vão usar a obra da temperança como meio para impor a lei dominical. Observe o que diz Ellen White sobre isso. Todavia, esta mesma classe apresenta a alegação de que a corrupção que rapidamente se alastra é atribuível em grande parte à profanação do descanso dominical, e que a imposição da observância do domingo melhoraria grandemente a moral da sociedade. Insiste-se nisto, especialmente na América do Norte, onde a doutrina do verdadeiro sábado tem sido mais amplamente pregada. Ali, a obra da temperança, uma das mais preeminentes e importantes das reformas morais, acha-se frequentemente combinada com o movimento em favor do descanso dominical. E os defensores do último agem, como se estivessem a trabalhar, a fim de promover os mais elevados interesses da sociedade. E os que se recusam a unir-se a eles, são denunciados como inimigos da temperança e reforma. Mas o fato de que o movimento para estabelecer o erro se encontra ligado a uma obra que em si mesma é boa, não é argumento a favor do erro. Podemos disfarçar o veneno, misturando-o com o alimento saudável, mas não mudamos a sua natureza. Ao contrário, torna-se mais perigoso o veneno, visto ser mais fácil que ele seja tomado inadvertidamente. É um dos ardis de Satanás, combinar com a falsidade, precisamente uma porção suficiente de verdade, para que lhe dê caráter plausível. Os dirigentes do movimento em favor do domingo podem advogar reformas que o povo necessita, princípios que se acham em harmonia com a Escritura Sagrada. Contudo, enquanto houver com eles uma exigência contrária à lei de Deus, seus servos não se lhes poderão unir. Nada os pode justificar de pôr à parte os mandamentos de Deus, optando pelos preceitos dos homens. Então, mesmo que esse movimento venha com coisas boas por trás, em segredo, está a intenção de impor uma lei dominical. E aqueles que desobedecerem, serão perseguidos. Sobre isso Ellen White diz: chegará o tempo em que os homens não somente proibirão o trabalho no domingo, mas procurarão obrigar as pessoas a trabalhar no sábado, e a concordar com a observância do domingo, ou perder sua liberdade e a vida. Mas o tempo para isto ainda não chegou, pois a verdade precisa ser apresentada mais amplamente, como testemunho perante o povo. Hoje estamos vendo esses movimentos surgirem, e se cumprindo diante de nossos olhos. Estamos vendo a Turquia querendo ir a Jerusalém. O projeto 2025 para impor a lei dominical. Então o povo de Deus deve acelerar a pregação do Evangelho, e ensinar a todos o que a palavra de Deus diz sobre esses assuntos. Mostrar que os 10 mandamentos devem ser observados, incluindo o dia de sábado, o 7º dia. Durante este tempo do movimento da lei dominical, haverá um peneiramento, e parecerá que a verdadeira igreja vai cair, porque seu número vai diminuir, devido à perseguição, mas não cairá. Satanás operará seus milagres para enganar. Estabelecerá seu poder como supremo. A igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. Ela permanece, ao passo que os pecadores de Sião serão lançados fora no peneiramento. A palha separada do trigo precioso. É esse um transe terrível, não obstante importa que tenha lugar. Ninguém, senão os que venceram pelo sangue do Cordeiro e a palavra de seu testemunho, será encontrado com os leais e fiéis, sem mácula nem ruga de pecado, sem engano em sua boca. Precisamos despojar-nos de nossa própria justiça, e revestir-nos da justiça de Cristo. Mas de repente, começa a surgir um povo, para ajudar o povo de Deus. Eles são os obreiros da hora undécima. Vamos ver. Não falo, porém, minhas próprias palavras quando digo que o Espírito de Deus porá de lado aqueles que tiveram seu tempo de prova e oportunidade, mas que não distinguiram a voz de Deus ou não apreciaram as operações do seu Espírito. Então milhares da hora undécima verão e reconhecerão a verdade. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará ao que cega, e o que pisa as uvas, ao que lança a semente. Amós 9, 13. Essas conversões à verdade operar-se-ão com uma rapidez surpreendente para a igreja, e unicamente o nome de Deus será glorificado. Então, agora vemos aqui na linha do tempo, que nesse tempo, antes de cumprir o versículo 45, o movimento da lei dominical está acontecendo junto com o movimento da Turquia, alegando que Jerusalém pertence a eles. E durante este tempo, os 4 anjos estão segurando os ventos.
A irmã White também diz que a lei dominical é o teste que o povo de Deus deve passar antes de serem selados. E assim, aqueles que passarem pelo teste da lei dominical são selados e formam os 144.000 selados. Acontece o cumprimento de Daniel 11:45. Então a porta da graça se fecha. Mas antes de vermos o cumprimento do versículo 45, vamos ver mais alguns acontecimentos atuais, que revela que a Turquia em breve se dirigirá para Jerusalém. O califado está prestes a se formar. E a terceira jihad, que é o terceiro ai, de Apocalipse 11, se aproxima. Veja essas notícias com atenção. Na Alemanha, um grupo islâmico pede o califado e a lei da Sharia. Esse grupo pede o estabelecimento de um califado islâmico, governado pela lei Sharia. Os manifestantes usavam moletons com capuz escrito califado e seguravam faixas condenando a mídia. Mulheres jihadistas, de burcas, também estiveram presentes na manifestação. No final de abril de 2024, manifestantes pedem Estado Islâmico, dizendo: o califado é a solução. Os árabes ulama, e o ano 2024. No Islã, a ulama são estudiosos da doutrina e dos direitos islâmicos. Eles são considerados os guardiões, transmissores e intérpretes do conhecimento religioso no Islã. E os muçulmanos têm estado ocupados, discutindo questões relacionadas a 2024. Uma delas é a reunião dos ulemais mundiais, que se reuniram para dar as boas-vindas a 2024. Segundo eles, 2024 será um ano de impulso importante para os muçulmanos. Eles dizem que estão atualmente aguardando o surgimento de um mujahid, ou reformador religioso, que é enviado ao povo uma vez a cada 100 anos. Segundo eles, esse reformador religioso fará reviver a prática dos ensinamentos islâmicos. O imã Ahmad bin Hanbal disse: Allah trará à humanidade no final de cada 100 anos, pessoas que ensinarão a Sunnah, ou as tradições do profeta Maomé. Em relação ao cálculo do ano, alguns estudiosos contam 100 anos, a partir do ano 1924, que foi o ano em que o Califado Islâmico da Turquia terminou. Alguns sheiks estudiosos dizem que o ano de 2024 seria o ano em que esse mujahid surgiria, e até argumentaram que a Indonésia poderia ser a faísca para um renascimento islâmico global. Seria esse um califa que criará o califado e a terceira jihad? Será que é por isso que Said Aqil-Siraj, presidente da maior organização islâmica do mundo, disse que o califado, ou o Estado Islâmico, pode ser estabelecido no Sudeste Asiático até 2024? Realmente, estamos às vésperas de grandes e solenes acontecimentos. Sobre a restauração do califado, o site Mundo disse: sonhando com um califado. Erdogan apela aos turcos, que defendem a restauração do que consideram os dias dourados do Islão, sob o grande califado islâmico. Ele repetidamente lembrou os turcos de como eles, durante o Império Otomano, uma vez governaram uma vasta terra e aplicaram os valores islâmicos. A noção da restauração do califado islâmico não é contestada entre os muçulmanos conservadores. Para eles, Erdogan é o guerreiro, conquistador e vencedor muçulmano. A Basílica de Santa Sofia, em Istambul, volta a ser uma mesquita. Os cidadãos turcos querem que Erdogan restaure o califado? O Papa não ficou nada contente com o que Erdogan fez. Mas isso é um indicativo de que eles querem restaurar o califado. Daniel 11:45 diz: e ele plantará os tabernáculos do seu palácio, entre os mares, no glorioso Monte Santo. No entanto, ele chegará ao seu fim, e ninguém o socorrerá. Há dois eventos em Daniel 11:45. Um é quando ele transfere sua capital para Jerusalém. E quando eles transferirem a capital para Jerusalém, veremos que Miguel se levantará, e a porta da graça se fecha. Sobre isso o pioneiro Haskell escreveu:
Pois quando a capital da Turquia for transferida para a Palestina, então Cristo, terminando sua obra no santuário, lança seu incensário sobre a terra, como sinal para o colapso final de todas as coisas. Então, caros amigos, este é o sinal para sabermos quando a porta da graça vai se fechar. Aqui nesta linha do tempo, que vemos aqui na tela, podemos ver o quão perto está de vermos a Turquia indo para Jerusalém. Vemos o projeto 2025. E os 4 anjos segurando os ventos. Então, estamos esperando por este grande evento profético. A Turquia transferindo sua capital para Jerusalém. Depois em seguida cumpre o próximo verso, que é Daniel 12, 1. E naquele tempo, que a Turquia for para Jerusalém, Miguel levantar-se-á, o grande príncipe que representa os filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, tal qual nunca houve. Miguel se levanta quando a Turquia transferir sua capital para Jerusalém. A porta da graça se fecha e as 7 pragas começam a cair. Mas há outro evento sobre o qual o versículo 45 fala. Após a Turquia transferir sua capital para Jerusalém, ela será destruída. Mas será destruída após o fechamento da porta da graça, na 6ª praga na guerra do Armagedon. Apocalipse 16, 12 a 16 diz. O 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas, para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los, para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu, e não seja vista a sua vergonha. Então os 3 espíritos os reuniram no lugar que, em hebraico, é chamado Armagedon. Aqui nesse texto, aparece um rio chamado Rio Eufrates. Se olharmos o capítulo 9, sobre as trombetas, veremos que também é mencionado o rio Eufrates. O Eufrates no capítulo 9, é uma representação clara do Império Otomano. E esse mesmo símbolo é aplicado à Turquia, na 6ª praga. Então a secagem do rio Eufrates não é o rio literal, mas é um símbolo que se refere à Turquia, quando ela chega ao seu fim. Começando assim, a grande batalha do Armagedon. Todos neste momento estão preocupados com o Armagedon. Todos sabem o que está acontecendo no Oriente Médio. Os principais atores são a Rússia, a Turquia, a China, a Coreia do Norte, o Irã, e outros países do Oriente, mas também os Estados Unidos e as nações europeias, também estarão envolvidas. Eles estão preocupados, então quando a Turquia chegar no seu fim, abre caminho para o Armagedon. Durante a 6ª praga, a Turquia é destruída. E depois cai a 7ª praga. E a cena seguinte é Cristo vindo nas nuvens dos céus, com poder e grande glória. E o povo de Deus que o esperava é libertado. E eles dirão: Este é o nosso Deus, a quem esperávamos. Este é um resumo da linha do tempo. Dos nossos dias, até a volta de Jesus. E isso nos ajudará a entender onde estamos na história da Terra e que Jesus está muito próximo de voltar. Oro para que isso nos desperte do sono, pois vemos que esses eventos estão acontecendo bem diante de nossos olhos.